Boa noite a todos. Boa noite aos que estão aqui no plenário da Câmara, os que nos acompanham pela internet. Este evento de hoje é mais um evento de promoção da Câmara Municipal de Saltinho, na presidência do professor Paulo Roberto da Silva, a quem agradeço muito, e a mesa diretora também da Câmara, ao vice-presidente da Câmara, Marildo Firmino, aos demais vereadores que estão aqui, o presidente do Conseg, João, alguns funcionários públicos da Prefeitura, o Lucas, a Gi, né, a Sônia, outros espectadores. Alguns eventos já foram realizados este ano, e este evento, assim como os outros, tem como objetivo levar informação ao cidadão. A transparência de uma Câmara e a transparência na informação é a principal fonte de conhecimento para os munícipes. Então, baseado nesse fundamento, é que a Câmara está promovendo essa palestra nesta noite, que vai ser com a doutora Angelita Lemes, que é especialista em direito previdenciário. Algumas pessoas já conhecem ela pelo Instablog, que é o Sacaprev, né, bem famoso. É professora de pós-graduação em cursos em todo o Brasil e também na Faculdade Legale de São Paulo, que é uma das melhores do país, em nível de excelência. E para a gente não perder muito tempo, eu já vou passar a palavra, então, para a doutora Angelita para dar essa palestra nessa noite. E, ao final da palestra, quem estiver aqui no plenário, se quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a doutora vai responder as dúvidas dos que estão aqui presentes. Ok? Obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Quero começar, então, agradecendo aí o convite para estar aqui, conhecendo o Saltinho. Estou aqui pela primeira vez. Então, eu quero agradecer o convite a mim feito pelo vereador Luiz, a todos que estão aqui presentes, né, que vieram saber um pouquinho sobre a reforma da Previdência Social, o que isso está trazendo de novidade para a gente, quais são os impactos. Vocês têm ouvido falar muito da reforma nas redes sociais, nas mídias, né, nos jornais, e que ela tem trazido de consequência para o cidadão, para o trabalhador, para o segurado da Previdência Social em especial. Nós dizemos que ela vem acabar com os direitos sociais do segurado. A gente brinca e fala, né, que é uma aberração do direito hoje por tirar aquilo que foi buscado ao longo de muitos anos pelo trabalhador, as conquistas sociais durante muitos anos, e aposentar. Vamos aprender um pouquinho do conceito de aposentar. Aposentar é sair do meio do trabalho, sair da vida laboral e ir para seus aposentos. Aposentar quer dizer descansar. E descansar depois de uma vida toda laboral, uma vida toda de exercício do trabalho, né, do sustento da casa. E naquele momento que o trabalhador mais precisa, que é quando ele já está com uma idade avançada e que ele precisa de um direito social, um resguardo por parte do governo, ele tem aí esse direito retirado, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos, e hoje eu vou falar com vocês só com relação aos benefícios programáveis, porque nós temos a relação de benefícios programáveis e não programáveis. Então, eu vou falar com vocês hoje de aposentadoria por tempo de contribuição, de aposentadoria especial, de aposentadoria por idade, tá? Que são esses benefícios que a gente pode programar. Eu posso programar porque eu sei que eu preciso contribuir para a Previdência Social durante algum período, cumprir alguns requisitos, tá? Para poder requerer, então, esse meu benefício perante a Previdência Social. E os não programáveis quais são? Seria a aposentadoria por invalidez, que hoje nós tivemos, com a reforma, com a emenda constitucional, nós tivemos até essa nomenclatura mudada. Ela não chama mais aposentadoria por invalidez. Ele não chama mais auxílio-doença. Ele chama-se incapacidade permanente e incapacidade temporária.
mudou uma série de coisas a respeito desses benefícios. Inclusive, que nós buscávamos uma aposentadoria por invalidez para o nosso cliente. Sempre que ele procurasse o nosso escritório com uma doença, a gente queria o quê? Demonstrar a incapacidade dele e aposentá-lo por invalidez. Hoje nós vamos fazer o caminho inverso. Nós não vamos mais aposentar ele por invalidez. Porque o que aconteceu com a emenda constitucional? A renda mensal inicial desse benefício foi drasticamente reduzida. Tá? Então, hoje, o que nós queremos? Nós queremos o auxílio-doença e não mais a aposentadoria por invalidez. Porque o auxílio-doença permanece com a mesma renda mensal inicial. Então, hoje, quando o cliente procura o nosso escritório e fala: Angelita, eu quero me aposentar por invalidez porque eu estou doente e não tenho mais condições de trabalho. Eu vou dizer para ele: olha, vamos conversar. Porque eu acho que a sua incapacidade agora, ela não é mais permanente. Nós vamos ter que te afastar por auxílio-doença. Porque a aposentadoria por invalidez hoje não vai mais te dar dignidade, tá? Para sustentar a sua família. Você não vai conseguir mais. Então, nós não vamos, por mais que seja apaixonante, né, falar sobre esses benefícios que a gente vive no dia a dia, eu vou falar a respeito dos programáveis, eu vou falar a respeito de aposentadoria. Então, eu vou mudando os slides e qualquer coisa vocês podem ir me perguntando, tá? Levanta a mão, pergunta, não tem problema, eu paro e a gente está dentro do assunto, a gente vai respondendo, tá bom? Foi? Bom, aqui eu coloquei para vocês só o que o Dr. Luiz já disse, que eu sou Angelita Lemes, né? Sou advogada especialista em direito previdenciário, professora de curso de pós-graduação, convidada aí pelo país todo. Sou professora de concurso público também, pelo Instituto Guedes de Ensino, palestrante, criadora do Instablog Sacaprev e influencer digital. Então, o foco principal da nossa palestra de hoje é com relação à emenda constitucional 103. E por que uma emenda constitucional? Porque nós estamos falando de retirada de direitos, direitos muito importantes do trabalhador e direitos que estavam lá no corpo da Constituição Federal. E quando a gente fala que um direito está no corpo da Constituição Federal, não pode vir qualquer norma pela lateral e falar: olha, vamos mudar isso daqui do nada. A Constituição Federal é a nossa lei máxima, ela tem que ser garantida, tem que ser garantido tudo aquilo que tem dentro dela e tem que ser respeitado. Eu não posso fazer alteração. Então, para fazer essas alterações, era preciso uma emenda constitucional. Na verdade, nós dizemos que aconteceu várias mini-reformas. Nós tivemos um monte de MPs. Do começo do ano, nós tivemos uma MP que trouxe grandes consequências aí para o direito previdenciário, que foi a MP 871 transformada em lei, tá? Então a reforma já vinha acontecendo, mas alguns direitos precisavam ser mudados ali dentro da Constituição Federal. E aí foi-se uma briga árdua, né? Quem acompanhou, tanto pelo pessoal que lutava pelos direitos dos segurados, quanto por parte do pessoal do governo, até que se aprovou a emenda constitucional 103. E ela traz aí uma insegurança jurídica gigantesca para a gente. E ela traz um monte de perda de direitos do segurado. Nós vamos ver isso e vocês vão ver que o que eu estou falando é real. É um absurdo, tá? E aí a pergunta que a gente sempre recebe no nosso escritório é: e agora, como que eu me aposento? Existe aposentadoria ainda? Eu posso usar o termo aposentadoria por tempo de contribuição? Dentro do meu Instablog, essa semana, eu estava falando muito sobre aposentadoria especial, porque agora eu lanço um novo curso, né, sobre aposentadoria especial. E aí eu falando muito sobre esse assunto, e me perguntaram: mas e a aposentadoria especial permanece? Existe isso? A gente ouve muito falar que a insalubridade não existe mais lá desde 98. Quantas pessoas chegam no nosso escritório e falam assim: olha, mas não tem mais insalubridade.
Não tem mais periculosidade. Eu posso solicitar ainda esse direito? Como que funciona? E eu vou falar para vocês a respeito do direito adquirido, tá? E da expectativa de direito. Qual que é a diferença disso, de direito adquirido para a expectativa de direito? Nós, como profissionais do direito, e aqui também tem pessoas de outra área, né? Cidadãos aqui de Saltinho, vocês já devem ter ouvido falar ou até ter feito essa pergunta. Escuta, mudou a lei, mas e meu direito adquirido? Eu venho trabalhando e contribuindo para a Previdência Social há muitos anos. E o meu direito adquirido? Me venderam um produto que agora não querem mais me entregar? Quando eu me inscrevi no INSS, diziam para mim que eu iria me aposentar de tal forma, que eu iria contribuir por tantos anos, ou iria atingir uma idade e iria me aposentar. E agora, no meio do caminho, vocês vêm e mudam tudo isso? E a insegurança jurídica? Aí nós precisamos aprender a diferença do direito adquirido. Entre o direito adquirido e a expectativa do direito. Existem muitos profissionais, muitos, que misturam esses conceitos. Tá? Direito adquirido. Direito adquirido é quando eu preenchi todos os requisitos para solicitar algum benefício perante a Previdência Social ou para qualquer outra parte do direito. Eu preenchi todos os meus requisitos. Eu poderia hoje solicitar a aposentadoria. Eu teria como mulher os 30 anos de contribuição, tá? Dizendo isso antes da reforma. Depois nós vamos ver como que vai ficar com a reforma. Eu tinha os 30 anos e a Previdência Social, a legislação me dizia o quê? Para eu me aposentar por idade, por tempo de contribuição, eu não dependo de idade. Se eu não dependo de idade, eu preciso somente cumprir com o requisito contribuição. Contribuindo os 30 anos de contribuição, eu posso solicitar, certo? Se eu cumprir com meus 30 anos de contribuição antes da data da promulgação da Emenda Constitucional 103, eu tenho o quê? Direito adquirido. Eu preenchi todos os meus requisitos. Agora, Angelita, eu iria preencher os 30 anos mês que vem, daqui a um ano. Mas eu contribuo desde há muito tempo. Muitas vezes até antes da Constituição de 88. Né? Nós temos aqui pessoas que eu estou vendo aqui, que provavelmente contribuem antes de 88. E eu tenho muitos clientes que chegam no meu escritório que contribuíam antes de 88, antes da Constituição. Agora muda de novo a Constituição. Né? O que acontece? Eu tinha uma expectativa de direito. Como eu tinha uma expectativa de direito, eu não posso solicitar esse benefício na legislação atual. Para eu solicitar esse benefício na legislação atual, utilizando as regrinhas da legislação antiga, eu precisava ter o direito adquirido preenchido, os requisitos preenchidos. Aí eu teria incorporado esse meu direito. Ele faria parte aí do meu patrimônio, tá? Se eu não preenchi, eu tinha só a expectativa de direito. E aí eu entro nas regras novas. Eu entro nas regras determinadas aí pela Emenda Constitucional 103. Mas não é injusto? É muito injusto. Imagina um trabalhador que esteja aí na iminência de se aposentar, faltando 2, 3, 4 meses somente para se aposentar. Ele vai ter que entrar nas regras novas? Há uma diferença muito grande no cálculo. Uma redução imensa no cálculo de benefício. As regras alteraram completamente. Para vocês terem uma ideia, hoje não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, Angelita, eu tinha quase. Faltava o quê? 2, 3 meses para eu ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição? Por conta disso, por conta dessa eminência do direito, dessa expectativa do direito, cria-se as regras de transição. Para dizer assim, olha, tudo bem, você entrou, eu te vendi um produto, né? Um produto que eu não vou te entregar mais. Mas é o seguinte, se você pagar mais um pouquinho, paga um pouquinho mais caro esse produto, ou eu te entrego ele um pouquinho menor do que eu prometi, tá? Se eu ia te entregar uma barra de chocolate, sei lá, com 10 quadradinhos,
Ou você me paga um pouco a mais para receber os 10 quadradinhos, ou então eu te dou só 7. É isso que o governo está fazendo, tá? E ela não vai chamar mais barra de chocolate, ela vai chamar outro nome, tá? Vai, sei lá, cacau, vai chamar cacau. Agora tudo do chocolate vai chamar cacau, não vai ser mais ao leite, não vai ser chocolate branco, não vai ser mais nada, vai ser só cacau, tá? É isso que o governo está fazendo com a gente agora. Ele mudou as regras no meio do caminho, te trouxe uma regra de transição, mas dizendo para você o seguinte, para você se aposentar, para você ter o produto que eu te ofereci quando você se inscreveu na Previdência Social, você precisa ou pagar mais ou receber a menos, tá? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, já falei um pouquinho aqui, né, do direito adquirido. Vamos entrar na nossa aposentadoria por tempo de contribuição. Eu falei para vocês já antecipei, né, que ela deixou de existir. Ela não existe mais na nova legislação. Isso quer dizer que aqueles que estão entrando agora no sistema da Previdência Social, eles não vão se aposentar mais por tempo de contribuição, a não ser que a legislação mude de novo, tá bom? Porque o pessoal gosta de mudar a legislação, mudar nome, nomenclatura, né, dos benefícios e enfim, pode ser que mude de novo, mas hoje ela não existe mais, tá? Ela existe para quem? Para quem tem direito adquirido até a promulgação da emenda constitucional, tá? Até lá, a gente pode falar em aposentadoria por tempo de contribuição. E agora? Não mais. A não ser que tenha aí, que se enquadre nas regras de transição. Como que ela era? Nós não precisávamos de idade mínima. E isso era muito comum ter erro por parte da população e por parte até de alguns colegas. Porque durante algum tempo a gente teve necessidade da idade mínima e depois por outro tempo, quando a gente teve aí necessidade de regra de transição lá em 98, quando houve uma alteração na legislação, a gente falava em idade mínima para o pessoal da proporcional. E aí a proporcional deixou de existir, né? Vocês devem ter ouvido falar na aposentadoria proporcional. E agora, para aposentadoria por tempo de contribuição, nunca precisou de idade. É normal a gente receber no escritório o cliente falando assim, doutora, eu já tenho 53 anos. Pode fazer minha conta aí que eu já posso me aposentar. Não tem nada a ver. Esquece os 53. Eu tenho um cliente que eu aposentei com 44 anos, porque era um cliente de aposentadoria especial, eu não precisava da idade dele, não tinha índice redutor, né, do benefício, aposentei ele com 44 anos, tá? Então, não existia a idade mínima. O que precisava? Precisava que o homem contribuísse, vertesse contribuições para a Previdência Social durante 35 anos. E a mulher durante 30 anos. Angelita, tem algumas exceções. O que a gente pode falar de exceção é quando a gente comprova somente a atividade. Um exemplo muito comum é o trabalhador rural. Trabalhador rural não verte contribuição para a Previdência Social. Como que a gente faz prova dele? Através da atividade. Então, a gente comprova a atividade dele, tá? Aí sim, eu posso juntar esse tempo aqui, ó. Ter, por exemplo, 10 anos de trabalho rural sem ter vertido contribuição para a Previdência Social, mas comprovando que ele exercia o trabalho na lavoura, mais 25 anos de tempo de contribuição para a Previdência Social. Pronto, fechei esses 35 anos. O que eu precisava aqui, tanto para homem quanto para mulher, era cumprir a carência de 180 meses de contribuição, tá? O que dá 15 anos. Nós chamamos isso de carência de benefício. Quando a gente fala em carência de benefício, para vocês entenderem, a gente lembra no plano de saúde. Imaginem vocês o plano de saúde. Quando vocês contratam um plano de saúde, o que é dito para vocês? Vocês têm que pagar por tantos meses para fazer consulta, tantos meses para fazer cirurgia, tantos meses para fazer parto, né? Isso é a carência do plano de saúde. O INSS funciona da mesma forma. Alguns benefícios da Previdência você só pode solicitar a partir de tantas contribuições. A aposentadoria você só pode solicitar a partir de 180 contribuições.
tá? Era isso que a lei falava para a gente. E como que era feito o cálculo do salário de benefício? Quanto que você ia receber de aposentadoria? Era pego todas as suas contribuições desde julho de 94, até a data que você entrasse com o requerimento no administrativo. Desse período todo, você tirava os 80% de salários maiores. Então, se tem algum período lá com salário mínimo, bem abaixo daquele que você contribuía, você poderia retirar nesses 20%. Isso nós chamamos de salário de benefício. Pega esses 80% maiores salários de contribuição, de julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria, faça uma média, e aí você chega no salário de benefício. Para a aposentadoria por tempo de contribuição, após esse salário de benefício, nós aplicávamos o fator previdenciário, que era um índice redutor do salário de benefício. Por isso que teve-se aí o costume, né, a falsa sensação de que precisava ter um mínimo de idade. Por quê? Porque quanto mais novo, maior seria a aplicação desse fator previdenciário. Teu salário de benefício iria reduzir. Então, o ideal era que você trabalhasse por mais tempo, que aí a gente somaria o tempo trabalhado mais a idade para fazer o quê? Reduzir essa aplicação do fator previdenciário para você ter um benefício próximo da realidade aí, do seu salário de benefício, daquilo que você contribuiu para a Previdência Social. Como que ficou com a reforma? Deixou de existir, tá? E aí a gente vai verificar só as regrinhas de transição, que é quando a gente pode solicitar ainda as regrinhas antigas da legislação anterior à emenda. Aí, no caso, você comentou no começo da palestra, quem tem os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência, mesmo com a reforma, daí não vai perder esse direito adquirido que você falou, né? Só para esclarecer para quem está em casa aí. Então, mesmo que a pessoa não deu entrada na aposentadoria antes da reforma, mas se ela tinha os requisitos necessários, então ela não vai perder esse direito, correto? Correto, doutor. Pode entrar agora, tá? Preenchi os requisitos, não quis entrar. Mudou a legislação e agora eu vou ter que entrar na legislação nova? Não, eu posso solicitar a aplicação da legislação anterior. O que acontece só, eu não vou poder pedir atrasado lá da data que eu preenchi os requisitos, tá? O pagamento do salário de benefício vai ser a partir do momento que eu fiz a solicitação da minha aposentadoria. Quando surgiu aí essa aplicação do fator previdenciário, houve muita briga, muita discussão, porque já havia aí uma redução, né? Quando se fala em média de todas as contribuições, já reduz o salário de benefício. Olha, vocês verifiquem o seguinte, quando a gente inicia nossa vida laboral, a gente não tem muita experiência, às vezes a gente não tem diploma, né? Não tem currículo, a gente começa com um salário baixo. E o que acontece? Ao longo do tempo, eu vou me aperfeiçoando, vou ganhando experiência, vai aumentando o meu salário. E aí eu faço uma média aritmética desse período. O que eu faço? Eu reduzo o teu último salário. Eu vou usar o teu salário baixo e vou reduzir. Então, já havia um índice redutor. E aí, altera-se a legislação e aplica o fator previdenciário. Com aquela mesma falácia do déficit previdenciário, que a Previdência está falida e não tem dinheiro para pagar todo mundo. A mesma história de sempre, tá? E todo mundo se revoltou, obviamente, tem muita discussão sobre o assunto. E aí criou-se, então, tá bom, vamos tentar calar um pouquinho a boca de todo mundo. Vocês podem aposentar sem o fator previdenciário. Quando? Quando vocês atingirem os pontos necessários. Quando foi criado, por isso que chama-se a regrinha dos pontos 85 e 95, foi criado com essa quantidade de pontos, tá? A mulher e o homem tinha que ter, a mulher somado idade mais tempo de contribuição, tinha que ter 85 pontos. E o homem tinha que ter 95. Hoje,
Nós já estamos no 86,96. E a partir agora de 2020 vai subir 1 ponto por ano, tá bom? Na verdade, a regra 85,95, ela se transforma em uma regra de transição para a aposentadoria, para a gente poder falar que vai aposentar por tempo de contribuição. Tá? Então, ela vem agora, ela não é mais uma espécie, ela é uma regra de transição. Mas como que ela funcionava? Eu não precisava de limite de idade. Tá? Homem tinha que ter 35 anos no mínimo e mulher tinha que ter 30 anos no mínimo de contribuição. Então, partia desse princípio. O homem fez 35 anos, eu somo com a idade dele e ele tem que ter, hoje, 96 pontos. Normalmente, ele não conseguiria só com os 35 anos de contribuição, tá? Porque aí, o que acontece? 35 para 96, nós temos, deixa eu ver, 40. Nossa, 40, 50, 60, 70 não dá, 50, 60. 61 anos de idade para ter 96 pontos. 61 anos de idade mais 35 de contribuições para ter hoje 96 pontos, tá? Então já era um pouquinho difícil, ele tinha que ter mais tempo de contribuição para conseguir. Mas isso era bom por quê? Porque tirava o fator previdenciário. E normalmente se conseguia porque a gente conseguia aumentar o tempo de contribuição. Como? Com aquele tempo de menor aprendiz, tá? Com aquele tempo de rural, quando o pessoal trabalhava na lavoura com o pai, com a mãe, né? A moça ia casar, o pessoal casava muito novinho, né? E já ia para a lavoura com o marido. Todo esse tempo é utilizado. Aí aumenta-se esse tempo de contribuição e chegava nessa regrinha de pontos. O bom dele é que era sem a aplicação do fator previdenciário, mas ainda assim era a média aritmética dos 80% maior salário de benefício. Eu tenho uma concunhada que amanhã eu vou prestar testemunho para ela, lá em Tietê. Ela tem 76 anos de idade, nunca contribuiu. E faz os 6 anos que ela deu entrada para aposentar. 76 anos ela tem hoje. E amanhã o juiz determinou que a gente fosse testemunhar para ela que ela trabalhou sempre na lavoura. Nunca contribuiu com nada. Você acha que a gente tem alguma chance? Então, deixa eu explicar. Nós estamos falando do trabalhador rural. O trabalhador rural, ele tinha até 91 uma legislação específica que era do Fundo Rural. O trabalhador não contribuía para a Previdência Social. Então, é a única forma de se aposentar sem ter contribuído para a Previdência Social. A gente precisa comprovar a atividade. Angelita, ainda hoje eu posso fazer assim? Posso. É a única legislação que não foi alterada, aí, a única aposentadoria que não foi alterada pela reforma. Então, eu ainda posso fazer com o rural. Mulher, 55 anos, homem, 60, desde que eu comprove os 15 anos na lavoura. Tá? Então, tem grande chance aí da cunhada do senhor sair aposentada. Bom... Isso se ela realmente fez o requerimento pela aposentadoria por tempo de contribuição. Porque ela pode ter feito aí também a solicitação do benefício de prestação continuada. E aí ela receberia a partir dos 65 anos de idade. Então, daí depende, né, de como foi feito. E aí nós entramos na aposentadoria especial, olha só. A gente ouve há muito tempo que já não tinha aposentadoria especial, né? E agora a gente tá dando-se mais ênfase ainda que não vai existir aposentadoria especial. Ninguém mais vai aposentar por especial. E para vocês terem a certeza de que isso não é verdade, olha só, estou lançando um curso só para ensinar advogado a fazer aposentadoria especial. Tá? Só para ensinar advogado a separar toda a documentação, a analisar a PPP, a ver como que faz o requerimento, como que vai atrás da empresa e como que faz a solicitação aí no administrativo, na via judicial, para conceder esse benefício para o cliente, para o segurado da Previdência Social. Vai ficar mais difícil? Vai ficar mais difícil. Mas nada do que não seja impossível. Se a gente se atualizar, se a gente estudar a legislação e adequar ela aí às atuais condições, né?
a ir atrás das empresas, atrás do documento, a saber trabalhar, formar todo o processo, ela é difícil, mas ela não é impossível, tá? E olha só que aposentadoria é essa que sempre foi buscada pelos trabalhadores. Por que sempre foi buscada pelos trabalhadores? Porque é a aposentadoria que tem a melhor renda, tá? A Angelita, a aposentadoria por invalidez também tinha, tá? Mas a aposentadoria por invalidez não é permanente. Ela não é eterna. Inclusive, na instrução normativa, na legislação, o INSS precisa fazer perícia desse segurado aposentado por invalidez a cada 2 anos. Não fazia, por isso que tem gente aí 15 anos aposentado por invalidez, tá? Mas agora está fazendo por quê? Porque agora nós temos o pente fino. O governo agora criou uma legislação só para obrigar o INSS a fazer o pente fino, a chamar todo mundo lá na Previdência Social a fazer a perícia e, na maioria, falar, levanta-te e anda, mesmo que a pessoa esteja mal, tá? Então, o benefício garantido, a aposentadoria, aquela irreversível que você solicitou, ninguém vai poder te tirar, a não ser que teve fraude, com o valor máximo possível, era aposentadoria especial, tá bom? Doutor, o senhor quer fazer alguma pergunta? O doutor levantou, a gente até para, né? Para saber o que é. Olha só, quem tem direito? Aquela pessoa que trabalha em condições de exposição a agentes nocivos à saúde, tá? Esses agentes nocivos, ele traz prejuízo ou à integridade física, tá? Ele é insalubre, você pode ficar doente, ou você pode sofrer uma lesão, até de morte, tá? Então, ele te expõe. Qual que é a finalidade desse benefício? É te proteger. Eu ouço muito o seguinte, eu recebo insalubridade lá da empresa, na minha folha de pagamento. Por que o INSS não reconheceu esse benefício na Previdência Social? Se lá no meu olerite está dizendo que eu recebi insalubridade. Porque são coisas diferentes, tá? A insalubridade, a periculosidade, na esfera trabalhista, ela é indenizatória, tá bom? Eu te indenizo, eu compro a tua saúde. Ele fala para o trabalhador assim, olha, você pode ficar doente, você pode desenvolver um câncer, tá? Então, eu vou te indenizar por isso. Isso é na esfera trabalhista. E na esfera previdenciária, eu quero te proteger. Você vai ficar doente. E aí, de acordo com os estudos, você pode ficar doente se trabalhar nessa função por mais de 25 anos. Então, eu vou te proteger. Você trabalha só até 25 anos e se aposenta. Você sai da vida laboral. Tanto que quando se aposentava por aposentadoria especial, não se podia continuar exercendo a mesma profissão. E isso era complicado. Por quê? Porque o trabalhador queria se aposentar, mas queria aproveitar e continuar trabalhando para fazer um pé de meia, vou receber aposentadoria, guardo e continuo trabalhando. E aí o que se falava? Não, eu estou te protegendo. Você não pode continuar trabalhando. Então, ou você trabalha em outra função que não te expõe a risco, ou você, então, não se aposenta. E aí a gente recebeu muito cliente no escritório que tinha medo de se aposentar e parar de receber o benefício, parar de receber o salário da empresa, tá? Tá, para eu ficar... olha, tem ali uma TV para eu me ver. Vou acompanhar lá agora. Obrigada, doutor. Faça. Como a senhora falou, eu aposentei com 45 anos. Faz de dia já, né? Daí eu continuei contribuindo como autônomo, pagando tudo que tinha direito de pagar. E fiz revisão, nunca mais eu ganhei nada. Tudo que eu paguei, depois de 20 anos que eu aposentei, perdi tudo. Os 20 anos que eu contribuí depois que eu aposentei,
eu não tive mais direito de nada. Ganhei na instância de Piracicaba, São Paulo, mas Brasília. A dona Dilma lá não, não deixou. Olha só, isso que o senhor está falando para mim, a gente chama de desaposentação. Até um tempo atrás, a gente entrava com essas ações. Mas aí o Supremo decidiu, o Supremo jogou uma pá de cal em cima dessa história. Falou, não, se for para eu rever sua aposentadoria, fazer uma nova aposentadoria com os salários a mais que o senhor contribuiu, o senhor vai ter que devolver tudo aquilo que o senhor recebeu. E aí, então, para não ter esse problema, o Supremo jogou uma pá de cal e morreu o assunto, tá? E por que o senhor continua contribuindo? Aí o senhor fala para mim assim, mas eu já aposentei. Vou continuar contribuindo por quê? Porque quando a gente fala de contribuição previdenciária, a gente fala de tributação. E quando a gente fala de tributação, a gente fala de obrigação. Eu sou obrigada a pagar a tributação. Então, toda vez que eu exercer uma atividade remunerada, eu sou obrigada por lei a pagar essa tributação chamada contribuição previdenciária. E aí precisamos ter uma reforma na Constituição nesse sentido, né? Mas não tem, porque eles querem que a gente continue pagando até morrer, né? Não tem retorno. Por enquanto, a não ser que a gente tenha aí uma alteração futura, mas pelo andar da carruagem, nesse sentido, eu não vejo logo não, viu? Vai demorar um pouquinho. E aí, o que o governo fala para a gente? O que essa emenda constitucional fala para a gente, aqui a emenda 103? Ela me mantém com direito à aposentadoria especial para aquele que estiver exposto a agentes nocivos à saúde. Então, olha só para vocês entenderem. Eu posso me aposentar por tempo especial se eu trabalhar exposta a agentes nocivos à saúde ou à minha integridade física por 15 anos, quando eu trabalhar em minas de subsolo, embaixo da terra. Aí eu posso trabalhar nessa condição que eles analisam como uma condição de risco muito elevado, só por 15 anos. Olha que maravilha! A pessoa começava a trabalhar lá aos 20, aos 35 estava aposentado com o salário mais alto, assim, né? Possível do INSS. Mas só esses trabalhadores. Os de 20 anos, os mineiros, mas não os de subsolo, aqueles de rampa de superfície, ou então aquele pessoal que trabalha com amianto. Sabe aquelas telhas de amianto de antigamente? Aquele pessoal que trabalhava com amianto. 20 anos, tá? E 25 anos, todos os outros trabalhadores, todos. Mecânico, eletricista, todos os outros que trabalham, motorista de caminhão, todos os outros, eles vão se aposentar com 25 anos de contribuição. Então, para quem é advogado aqui presente, quem são nossos clientes da aposentadoria especial? Aqui, na nossa região, Piracicaba, né? A minha ali, Rio Claro, aqui nossa região, 25 anos. Nós não vamos pegar clientes para se aposentar com 20 anos, com 15 anos, porque aqui a gente não tem mineiro de subsolo, tá bom? Então, assim, nós tínhamos essa questão também na legislação antiga. Ela permanece. O que tem de diferente e o que traz aí um grande prejuízo é a aplicação, a partir de agora, de uma idade mínima. Até então, eu não precisava ter idade mínima. Eu tinha só que comprovar a minha exposição a agentes nocivos. E aí, olha que coisa interessante. Quando vocês procuram... Eu preciso parar de andar, porque eu ando muito em sala de aula, gente. Ficar aqui mais na câmera aqui, pro pessoal do Face. Então, antes, o que acontece? Eu comprovava a atividade especial só, comprovava o tempo de atividade especial e podia aposentar em qualquer época. Agora, então, é aplicado o fator previdenciário, tá? E olha uma coisa bacana. Desculpa, fator previdenciário não, agora é aplicada a idade. Olha uma coisa bacana. Até 95, eu fazia esse enquadramento de disposição por categoria. Tinha uns decretos, né? Que dizia para mim assim, ó, o motorista é insalubre,
o mecânico é, o dentista é, o médico é. Ele vinha me dando as categorias. E aí, quando ele me dava em categorias, eu falava sobre todo mundo que trabalhava naquela função. Todo mundo que trabalhasse como mecânico, todo mundo que trabalhasse como motorista, todo mundo. Eu falava do todo, tá? Quando mudou a legislação, passou-se a exigir a necessidade de comprovar de forma individual. Por quê? Porque começou-se a usar os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, ou os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E aí, como isso poderia neutralizar a exposição, então cada um precisava provar. Tudo bem, você trabalha numa categoria, motorista, que a gente já imagina que seja de exposição a agentes nocivos. Até 95, já está presumido, ninguém discute. Todo aquele que trabalhou até 95, o que eu faço? No momento do requerimento do administrativo, eu já falo, olha, como que é mesmo o nome do senhor? Seu João, que foi motorista e que está aqui muito participativo na nossa palestra. Obrigada, viu, seu João? O seu João é motorista e ele foi se aposentar, então todo aquele período que ele trabalhou até 95, eu precisei juntar laudo? Não. Por quê? Porque estava já no decreto. A partir de 95, eu precisava juntar laudo, tá? E aí, dependendo de cada profissão, era um laudo ou um formulário do INSS diferente. A partir de 2004, o formulário que a gente escuta é PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. O que é esse formulário? Que vai falar assim, ó, o seu João trabalha como motorista, está exposto às condições de exposição a agentes nocivos, físicos de ruído a 85 decibel. Está me falando que o seu João está exposto a agente nocivo, tá? Então, aí agora é através do formulário que eu vou provar. Pode um colega do seu João trabalhar com ele e não estar exposto? Pode, se as condições ali do meio ambiente dele, embora ele seja motorista, seja diferente da do seu João. Então, a partir de 95, isso mudou, tá? Essas regras todas, elas continuam vigentes. É por isso que permanece a aposentadoria especial. Permanece com o tempo necessário, permanece com a mesma prova de exposição, tá? Mesma forma de caracterizar essa exposição a agentes nocivos, mas agora o legislador fala para mim o quê? Você vai ter que ter uma idade mínima. Eu não posso te aposentar antes de uma idade, porque você vai sair muito cedo do mercado de trabalho. Lembra que eu disse para vocês que eu tenho cliente aposentado aos 44 anos? Né? E olha como que ele traz a idade mínima. Para aquele que trabalha, os mineiros de subsolo, que tem que trabalhar durante 15 anos para ter direito à aposentadoria por invalidez, a direito à aposentadoria especial, ele vai ter que ter 55 anos de idade, tá? Para aquele que trabalha com 20 anos, que é o que eu disse para vocês, amianto e os trabalhadores de superfície, 58 anos de idade. E para os nossos clientes aqui da nossa região, ele vai ter que ter 60 anos de idade e 25 anos de efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde. Então, se eu tiver um cliente que começou a trabalhar aos 45, aos 35, chegou aos 60, ele tem os 60 anos de idade, os 25 anos de contribuição, eu posso solicitar a aposentadoria especial para ele, tá? E fazer a aposentadoria dele antes do tempo determinado pela nova legislação. Porque a nova legislação determina o quê? Que a idade atual do homem é 65 anos de idade. Então, eu consigo aposentar ele 5 anos antes do tempo. Ainda é válido, tá? Qual que é o grande problema? Aquele que começa a trabalhar numa atividade especial, fica 25 anos, mas ainda é muito novo, começou aos 20, tem 45 anos, ele ainda não pode requerer, porque ele tem que ter quanto? 60 anos. O que a legislação fala? Ele vai ter que parar a atividade. Ele não pode continuar exercendo a atividade especial.
ele vai ter que trabalhar em qualquer outra área, menos naquela atividade que ele exercia. Essa é a grande discussão que a gente está no momento. Por quê? Imagine vocês, vamos falar de uma enfermeira. Estudou, se formou, começou a exercer a atividade dela, enfermeira, né? Trabalha dentro do hospital, trabalha lá por 25 anos, mas não pode se aposentar antes de ter os 60 anos, porque aqui, na aposentadoria especial, a legislação ela iguala homem e mulher, não tem diferença entre homem e mulher aqui, com a emenda constitucional 103. Tá? E aí o que acontece? Ela para de ser enfermeira e vai ser o quê? Vai trabalhar onde? Vai fazer outra faculdade? Como que ela vai voltar para o mercado de trabalho? Como que ela vai adquirir experiência para voltar no mercado de trabalho? Vai se especializar em que área? Como que ela vai fazer? Ela pode continuar trabalhando como enfermeira, exposta aos agentes biológicos? Não mais. Ela vai ter que exercer outra profissão. Aí ela vai trabalhar, vai exercer outra profissão, tá? Até completar aí os 60 anos, e aí ela pode solicitar a aposentadoria. No caso da mulher, é pior ainda que do homem. Por quê? Porque ela poderia se aposentar aos 62. Ela vai só reduzir 2 anos. Ela vai trabalhar, exposta a agentes nocivos à saúde, vai prejudicar a sua vida, vai ter que recomeçar a carreira dela, vai ter que trabalhar em outra área e vai se aposentar só 2 anos antes daquilo que a nova legislação determina. Tá? Então, não é muito viável. Agora, eu vou passar para vocês o valor desse benefício. Olha só. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Como que é hoje? Hoje foi o que eu disse para vocês. A gente chega lá na regra de cálculo dos 80% maiores salários de benefício e não se aplica o fator previdenciário. Por isso, ele é hoje o benefício mais procurado pelos segurados. Como que vai ficar? Olha aqui. Para quem pode se aposentar com 20 ou 25 anos, 25 anos é o nosso pessoal, é aqui, né? O valor será 60% da média aritmética. E aí morre, né? Porque não é mais dos 80% maiores salários. Quando era dos 80% maiores salários, a gente ainda conseguia destacar lá 20 salários pequenos. Agora é da totalidade. De julho de 94 até a data do requerimento, todos os salários de contribuição. Angelita, mas faz o quê? 20 anos que eu contribuo com o teto. Aí eu vou perder porque eu contribuí, sei lá, 5, 6 anos com o mínimo? Vai reduzir o meu teto? Vai reduzir o teu teto. Para ficar pior, não é a média aritmética, é só 60%. Se você fez a soma, e essa regra que eu estou falando para vocês, é a regra geral. É como que vão ser calculados os benefícios agora. Então, o seu João, graças a Deus, o senhor está aposentado. Tá? Porque se você tivesse uma média aritmética de 1.000, você começa como salário de benefício em R$600. Eu vou trabalhar mais tempo, ou vou ter uma idade maior? Independe, começa com 60%. E aí, a única coisa que aumenta é 2% por ano de trabalho especial, contados a partir dos 20 anos. Tá? Então, desconta 20 anos. Se a pessoa conseguiu trabalhar por mais 10 anos, 30 anos, aumenta 2% por ano. Tá bom? Até o limite de 100%. Não passa do 100%. E aí vocês precisam, quando a gente fala isso, falando de um modo geral para todas as aposentadorias, vocês precisam, às vezes, analisar e verificar qual é realmente o valor do salário de benefício do cliente de vocês, né? Ou de vocês que estão solicitando. Se o teu salário é ali próximo do salário mínimo, tá? O que vocês precisam, na verdade, é fazer de tudo para se aposentar. Porque em nenhum momento esse salário vai ser aumentado. Você vai ter que tentar aumentar seu tempo de contribuição com as coisas que pode ser feito, por exemplo, homem, prestação de serviço militar, enfim, você vai procurar uma maneira de aumentar esse tempo de contribuição para te aposentar o mais rápido possível, ver aí as regras de transição, porque em termos de aumentar valor de benefício, muito difícil isso acontecer, tá?
Tem uma pergunta aqui do internauta que está assistindo aqui ao vivo, né? É o que você já tinha falado no começo aqui, que é da aposentadoria híbrida, né? Apesar que você não usou o termo híbrido, mas ela está perguntando o seguinte, que a sogra dela tem 61 anos e trabalhou como rural e mais 7 anos como empregada doméstica. Ela consegue a aposentadoria? Você já tinha falado antes desse tema, né? Então, daqui a pouco, esse internauta vai continuar ligado aí, que daqui a pouquinho a doutora já vai responder a pergunta. Como que é o nome? Maria Edenilza. Então tá, Maria Edenilza, espera a gente um pouquinho que eu vou falar sobre híbrida para você, tá? Então vamos lá. Aí eu vou falar praticamente agora, que eu vou começar a falar da aposentadoria urbana. Aposentadoria por idade, nós temos então 3 espécies que a gente consegue fazer aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade urbana, que teve alteração. E nós temos aí a aposentadoria por idade rural e híbrida, que não tiveram alteração, que a gente continua fazendo. Tá? Por idade urbana, eu precisava ter homem 65 anos, mulher 60, isso era o requisito. Tá? Somado ao tempo de contribuição. Hoje, tempo de contribuição, hoje não, desculpa, até a emenda constitucional, 180 meses de contribuição. Então, quando a gente era procurado, quando alguém queria aposentar por idade, tínhamos que ver 2 requisitos. Idade, 60 anos mulheres, 65 homens, e 180 meses de contribuição. Nós estamos falando de aposentadoria urbana. Quando a gente fala de aposentadoria urbana, a gente fala de contribuição efetivamente paga ao INSS. 180 meses de contribuições pagas ao INSS, 15 anos de contribuição. Pode ser facultativo, carnezinho, enfim, não tem problema, desde que tenha pago o INSS. Quando a gente fala de rural, e como não teve mudança, eu não trouxe aqui para vocês, mas vou falar um pouquinho dele. Quando a gente fala de rural, essa idade aqui ela é reduzida em 5 anos. Homem se aposenta no rural aos 60 anos de idade. Mulher se aposenta aos 55. De que forma? Nós precisamos fazer a demonstração de que essa pessoa exerceu por 15 anos a atividade na lavoura, em economia familiar, tá? Fica à vontade. Na roça. Como que a gente faz isso? Através de documentação. Tem uma lista imensa de documentação que a gente consegue comprovar. Vocês querem ver uma situação interessante? Eu consigo fazer prova para a mulher através da certidão de casamento, para o homem também, tá? E aí, olha que coisa engraçada, né? Isso da época da nossa mãe. Elas trabalhavam na lavoura, trabalhavam com os pais, trabalhavam com o marido e iam casar. Quando iam casar, o que elas falavam que era no cartório? Elas jamais falavam que era rural. Jamais falava que era lavradora. Antigamente, homem era provedor do lar. Mulher era dona de casa. Então, se vocês pegarem essas certidões de casamento antiga, vocês podem até ver o marido lavrador, o marido rural, o marido braçal. Mas a mulher, por mais que ela fosse na lavoura, ia estar escrito do lar. Tá? E aí, para vocês provarem a atividade, na fazenda que o marido trabalhou, pede o livro de registro de funcionários. Normalmente vai estar lá, seu José Antônio da Silva. Aí eles colocam assim, embaixo do nome, mas espaçado, porque o funcionário é só o seu José. Mas aqueles que vão junto, colher laranja, café, algodão. Aí está o nome da esposa e de quem mais? Dos filhos. Todos aqueles que estão com o nome ali, a esposa e os filhos, não tinham registro e não tinham salário. Era tudo pago no salário do marido. Tá? Então, todos eles que estão ali, a gente consegue fazer prova de tempo rural. E aí você fala assim, para a pessoa, quando que você começou a trabalhar? Já comecei a trabalhar na cidade, aos 18 anos.
Ah, mas eu ia quando criança. Eu ia quando criança acompanhar meu pai colher café, colher laranja, colher algodão. Pede o livro de registro do funcionário. Se tiver constando lá que ele trabalhava, você tem como provar esses anos, porque não precisava de contribuição. E aí você consegue completar para a aposentadoria por termo de contribuição. Ou então aí para a idade. O que acontece? Como a legislação meio que diferenciou o rural do urbano, então o rural é de um jeito e o urbano é de outro, o que se acontecia é que quando você iria pedir a aposentadoria, os juízes, o INSS, eles não somavam as contribuições. Eles diziam assim, se você trabalhou no rural, é no rural. Se você trabalhou no urbano, é no urbano. Eu não posso pegar o teu tempo rural sem contribuição e juntar para o tempo urbano que precisa de contribuição. Tá? E aí surgiu essa tese da aposentadoria híbrida, dizendo para o juiz, olha, a gente não tem culpa que há uma alteração enorme de legislação. A pessoa realmente trabalhou na lavoura e ela não pode ser lesada. Então, tem que somar. E aí criou-se híbrida, porque mistura rural com urbano. Então, ela é híbrida, é uma mistura dos dois benefícios. A grande discussão era, que idade eu vou requerer? Eu vou requerer na idade do rural, que é mais benéfica, 55 anos para mulher e 60 para homem, ou na urbana, que eu preciso de mais 5 anos? É lógico que a gente que requeria ali com a idade rural, é óbvio, né? A gente não ia esperar mais 5 anos, né, seu João? Só que aí, agora, tá legalizado isso, está pacificado nos tribunais, que é a idade do trabalhador urbano. Tá? Então, eu posso, a dona Maria que perguntou aqui de casa, eu posso solicitar a aposentadoria híbrida, então, juntando esse meu tempo rural com esse meu tempo urbano, desde que eu tenha preenchido a idade urbana. Respondido, então, a dona Maria. Como que era isso antes da alteração da lei? Eu completava a idade, completava a carência, e a minha renda era como? Era 80% da média aritmética, aquela continha que a gente fazia de julho de 94, que é uma continha básica para todos os benefícios, depois a gente só aplicava as alíquotas correspondentes a cada benefício. Né? Então, iniciávamos aí no salário de benefício, não aplicava fator previdenciário, e esse era o ponto-chave. Tá? Então, quando que era benefício bom para a gente? Quando era aposentadoria especial, quando era aposentadoria por idade, porque também não aplicava fator previdenciário, e quando era aposentadoria por invalidez, mas que não era definitivo, então a gente tinha que procurar aí uma dessas duas aposentadorias que eu acabei de dizer. Como que era a alíquota? A alíquota dela não era muito legal. Por quê? Porque é 70% do salário de benefício, mais 1% a cada grupo de 12 meses de contribuição. Se ele trabalhou por 15 anos para solicitar a aposentadoria, eu vou juntar, então, só 15%. 70 mais 15, no máximo, receberia 85%. Tá? Contando aí o tempo de 15 anos, a não ser que ele trabalhasse muito mais anos. A não ser que uma pessoa que estava aí, a gente teria que avaliar, está com 33 anos de tempo de contribuição e vai completar a idade, eu vou pedir por tempo de contribuição ou por idade? Vou pedir por idade, porque não tem fator previdenciário. Aí joia, aí compensa. Agora, do contrário, não. Tá? Como que isso fica agora? Lembrando vocês o seguinte, que essa agora é a nossa aposentadoria. Eu disse para vocês que não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição, certo? É isso aqui que a gente vai ter agora. A nossa aposentadoria é essa, tá? Prazer, aposentadoria por idade, viu? É só assim que vocês aposentam agora. Vocês precisam, homem, completar 65 anos de idade para solicitar a aposentadoria. Aí você vai falar, que legal, agora eu só preciso contribuir por 20 anos. Então, eu posso ter 20 anos e ter 65 anos de idade. Legal? Não é legal. Por quê? Porque o índice, a alíquota, em cima desse salário de benefício é muito pequeno, é 60%. Você só consegue aposentar com 100% homem se você trabalhar por 40 anos.
Se você trabalhar por 40 anos e ter 65 anos de idade. E a mulher, 62 anos. Olha só, eles pegaram a aposentadoria por idade, a aposentadoria por contribuição, mexeram, né? Colocaram num potinho, chacoalharam, e aí tiraram. Mulher subiu a idade para aposentar. Ela aposentava aos 60, agora ela tem que trabalhar mais 2 anos. Aposentar só com 62. O mínimo dela é de 15 anos de contribuição. Tá? Só que da forma que eu falei para vocês, com 60%. E aí precisa verificar. Esse pessoal que paga salário mínimo, beleza, não vai ter alteração. Mas o pessoal que paga acima do salário mínimo, e qual que é a intenção do governo, né? A intenção aí do legislador? É realmente reduzir o tempo de benefício, reduzir através de alíquotas, esses índices redutores da renda mensal inicial, para que todo mundo comece a receber salário mínimo mesmo. É essa a intenção. Que você trabalhe por mais tempo e receba salário mínimo. Tá? Então, vamos lá. Oi? Não, então, os direitos adquiridos, João, os direitos adquiridos permanecem. Se eu tenho o direito adquirido, lembra que eu falei no comecinho? Eu tenho que ter preenchido os requisitos. Então, eu, Angelina, antes de mudar a legislação, eu tinha 15 anos de contribuição e 60 anos de idade, eu posso hoje requerer aposentadoria por idade e fugir aqui dessa regra? Posso. Por quê? Porque eu já tinha. Tá? Agora, se faltava um pouquinho, aí já não. Aí eu preciso verificar agora o que eu vou falar para vocês das regras de transição. Tá? Lembra que eu disse lá no comecinho que a aposentadoria por tempo de contribuição tinha um fator previdenciário, e aí depois de muita briga, então o governo falou, olha, vamos colocar aí uma regrinha de pontos, né, para tirar o fator. Essa regrinha de pontos do fator, ela virou uma regra de transição. Tá? Então, como que ela vai ser essa regra de transição? Para a mulher que trabalhar por 30 anos e ter a somatória de pontos esse ano de 86, a partir do ano que vem, 87 pontos, ela vai poder solicitar a aposentadoria. O que acontece é que a média dos salários de contribuição vai mudar, não vai ser aquela dos 80%, ela vai ter que pagar os 100%. Então, vocês estão vendo? Aqui mantém a expectativa do direito dela e ela pode requerer o benefício quando ela completar os 30 anos de contribuição. Só que o valor do benefício não vai ser aquele. O valor do benefício vai ser o atual. Tá? Então, eu deixo de fazer o cálculo nos 80% e faço o cálculo nos 100% de todo o benefício, entrando todas as contribuições que eu fiz para a Previdência Social. E aí, eu vou receber 60% só daquilo que eu contribuí. Somado a 2% por cada ano de contribuição. O homem é a mesma coisa. Soma-se 2% a cada ano de contribuição. Diferença do homem, que ele tem que ter os 96 pontos, tá? Lembrando que agora, a partir de 2020, aumenta 1 ponto por ano, tá? Então, hoje é 96, ano que vem é 97. 2001 é 98. Então, dificilmente um homem que hoje está esperando dar a pontuação vai conseguir chegar nela, porque ela vai aumentar gradativamente. Tá bom? Aqui nós estamos falando, seu João, do Regime Geral de Previdência Social, conhecido por INSS. Nós estamos falando só de INSS. Nós não estamos falando Não, nós não estamos falando de regime próprio, não estamos falando de privada, nada. Bom, segunda regrinha de transição é a regrinha da aposentadoria por idade. Então, a mulher, ela atingindo os 60 anos, o que ela pode fazer? Ela pode solicitar a aposentadoria dela pagando 6 meses a cada ano que falta para ela completar os 62 anos. Então, vamos supor, eu, Angelita, na data da promulgação aí da emenda constitucional, eu tinha 59 anos. Tá?
Ano que vem eu faço 60. Poxa, mas eu fiz 60, agora eu vou ter que fazer 62, acabei de fazer 60. Eu tenho a regra de transição. E como que ela funciona? Faltam 3 anos para eu ter 62, que é a mesma regra, certo? Hoje, eu teria 59. Estão entendendo o raciocínio? Faltam 3 anos. Eu tenho que contribuir a mais 6 meses. Se eu tenho que contribuir a mais 6 meses para cada ano, esses 3 anos que falta no momento da emenda constitucional dão um acréscimo de contribuição de 1 ano e 6 meses. Então, ao invés de eu contribuir por 15 anos, eu terei que contribuir por 16 anos e meio. Conseguiram entender? É uma situação bem complicada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou tentando resumir de uma forma simples para vocês. Mas hoje, sempre foi necessário, mas hoje é essencial consultar especialista em direito previdenciário. A legislação ampliou demais os requisitos, os conceitos, as alterações. Quando a gente recebe um cliente no escritório, nós chamamos de planejamento previdenciário. O que é isso? É fazer um estudo minucioso de todo o histórico laboral desse cliente, ver tudo que eu posso agregar. Se eu posso agregar rural, se eu posso agregar tempo de serviço militar, se eu posso agregar tempo de menor aprendiz, tudo que eu posso fazer. Se eu posso agregar tempo especial, tudo que eu preciso fazer e fazer uma análise para concessão de melhor benefício. O que eu vou solicitar? Eu consigo aplicar alguma regra de transição? Eu não consigo? Eu só consigo solicitar a aposentadoria quando aplicar a idade? Então, hoje, está muito difícil até para profissional do direito. Vocês estão conseguindo entender que é muita situação, muitos requisitos, é muito minucioso, é muito detalhe. Precisa ser realmente analisado. Então, essa é uma das regras. E olha como que fica para homem. Aqui, a mulher ela aposentava aos 60, antigamente, né? Então, como a lei nova é 62, eu aplico o aumento em cima do tempo que faltava para os 62. E aqui no homem, qual que é a alteração que a gente teve? A idade permanece nos 65. O que aumentou para o homem? A necessidade de contribuir por 20 anos. Tá? Então, o homem hoje, ele continua aposentando aos 65, mas ele tem que pagar por 20 anos. Ok? E aí, se ele tem que pagar por 20 anos, os 6 meses a mais que ele precisa pagar é referente ao tempo de contribuição e não à idade dele. Tá bom? Então, é uma regrinha complexa mesmo. Redutor, 60% do salário de benefício. Então, vamos pensar hoje, regra geral, sem contar aí esses 2% por ano que a gente tiver extra. Nós vamos se aposentar agora só com 60% de toda a nossa contribuição para a Previdência Social. Resumindo tudo isso que eu estou falando para vocês, um resumo assim, tem exceção, tem como a gente fazer para aumentar um pouquinho, tem, né? Mas, regra geral, 60% do salário de benefício. Está acabando, pessoal. Falta mais o quê? 4 regras de transição. Não tem? Que ótimo. O senhor já aposentou, é isso? Glória a Deus. Olha só, a outra regra de transição que a gente tem é a somatória da idade progressiva mais o tempo de contribuição. Então, você não tem a idade, você não tem o tempo de contribuição, vamos fazer a somatória. Foi? Ela permanece no mesmo sentido que a outra, mas ela faz a somatória aqui. Ela precisa ser feita a somatória do tempo mais a contribuição. Então, é aquilo tudo que eu expliquei para vocês aqui agora, mas com a somatória do tempo mais a contribuição. Essa daqui vocês ouvem falar demais. Deixa eu ver só aqui se houve uma alteração. Olha, não saiu aqui para mim a de número 4, eu vou falar para vocês como que é. Porque nós temos a regra do pedágio de 100%, mas nós temos a regra do pedágio de 50%. Tá?
Quem que é que faz a regra do pedágio de 50%? Aquele que estava próximo de se aposentar, que faltava pelo menos 2 anos para a aposentadoria. Ele vai ter que contribuir a mais 50% daquilo que faltava para ele se aposentar. Então, se faltava 2 anos para ele se aposentar, ele vai ter que pagar 50% da o quê? 3 anos. 1 ano a mais, 3 anos, tá? É a regra dos 50%. Essa é tranquila. Hã? Tá. Quer fazer já? Tem mais uma pergunta aqui de quem está assistindo ao vivo em casa. É do senhor perguntando o seguinte, que ele trabalha numa propriedade rural, mas com herbicida, né? Então provavelmente exposto aí a talvez em atividade especial, agente químico, mas ele é novinho, tem 38 anos de idade, então ele quer saber agora com a nova lei com quantos anos vou me aposentar, que vai cair no começo, né? Então, como que é o nome dele? Seu Alcione, olha só, precisa estudar o caso do senhor para verificar se há possibilidade de fazer essa conversão. Porque o que acontece? Olha só, até a emenda constitucional, nós conseguíamos fazer a conversão do tempo especial em comum. Então, olha vocês, cada 10 anos trabalhado na atividade especial, tipo, eu, Angelita, trabalhei 10 anos de enfermeira, aí fiz direito, fui ser advogado, que deveria ser insalubre também, diga-se de passagem. Mas tudo bem, não é. Trabalhei 10 anos como enfermeira e depois como advogada. Eu pego esses 10 anos e faço a conversão. Para homem, cada 10 anos se equivaliam a 14 anos. Então, nós tínhamos um aumento de 4 anos. Aí ele trabalhou só por 15 anos. Nós teríamos um aumento de 6 anos. Então, compensa, tá? Às vezes você pegava uma pessoa que tinha 29 anos de contribuição, mas tinha aí 15 anos de atividade especial. Era motorista, que é muito comum, gente. Tem muito motorista. Muita gente era motorista. E aí faz essa conversão, dava os 35 anos para ele se aposentar. Então, no caso do senhor que está em casa, precisa verificar se há possibilidade do senhor fazer essa conversão, e aí essa conversão ela permanece no direito adquirido até a emenda constitucional. E depois da emenda constitucional, não tem mais conversão. Tá? A emenda constitucional tira essa possibilidade. Então, você só utiliza o tempo futuro de especial só para fins de aposentadoria mesmo. Você não faz a conversão para utilizar como tempo a mais. Tá? Acho que deu para responder. E aí nós temos o pedágio de 100%. Quando que é o pedágio de 100%, pessoal? Para aquelas pessoas que têm mais de 2 anos faltando para se aposentar. Então, se ele tem mais de 2 anos faltando para se aposentar, vamos supor que ele tinha 3 anos faltando aí para requerer sua aposentadoria, ele vai ter que contribuir por 6 anos, vai ser 100% desse pedágio, tá? Então, são regras de transição que, em tese, seria para ajudar, para facilitar, para você aposentar antes aí dos requisitos da legislação nova, mas, na verdade, ela vem dificultar. Ela não quer que você aposente, ela quer que você cumpra as regras novas. Tá bom? E aí, por último, eu tenho a regra de transição da aposentadoria especial, que você pode, então, fazer através de somatória de pontos, e aí talvez é o caso do nosso aí, do senhor que está nos seguindo aí pelo Facebook. Se ele cumprir aqui os 25 anos de atividade especial e somar com os 86 pontos, como que ele vai fazer isso? Ele vai converter o tempo que ele já trabalhava, tá? E aí depois o tempo normal vai ser contado. Se ele atingir 86 pontos, mesmo que ele não tenha os 65 anos de idade, ele pode requerer a aposentadoria dele, tá bom? Mas detalhe, eu utilizo a regra de transição para fazer a minha aposentadoria especial, ótimo, beleza. Mas o salário não é mais da época antiga, que era o 100% de salário de benefício. Eu entro na regrinha atual dos 60% mais uma vez. Tá bom? Fiz um resuminho para vocês entenderem, tá? Não dá para a gente falar aí de toda
a reforma da Previdência Social. Vou colocar aqui à minha disposição para o Dr. Luiz, para a Câmara aqui de Vereadores de Saltinho, para que, se quiserem, eu posso fazer uma transmissão pelo Facebook, aí todo mundo assiste em casa pelo Facebook, e a gente fala aí sobre benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte, que teve tudo alteração agora, tá? Tudo alteração. Então, vocês querendo, eu estou à disposição. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta sobre tudo que a gente falou agora? Então, ela paga o MEI para o INSS. Então, se ela faz 2 contribuições para o INSS, o que acontece só é a somatória dessas contribuições e o que é levado em consideração é só a atividade principal. O que é a atividade principal? Aquela que ela trabalha por mais tempo, tá? Então, se ela contribui por mais tempo, essa que vale. Desculpa. Ou se ela trabalha para a prefeitura mais tempo, é essa que vale. A outra é usada só uma parcela. Então, é feito um cálculo e ela não vai receber a somatória das 2, tá? Agora, para fins de tempo, no cumulo, no soma. Se ela contribuiu 2 vezes durante um ano, conta só um ano, não conta 2 anos. Então, ela precisa realmente procurar um especialista, fazer um planejamento e ver se vale a pena ela continuar contribuindo extra para o INSS ou contribuir só aquilo que realmente é necessário, tá? Que às vezes não vale a pena. A gente recebe muita questão de, vou me aposentar daqui 2, 3 anos, posso começar a pagar no teto? Besteira, tá? Besteira, não paga no teto agora, porque vai fazer a média aritmética de todo o período contributivo, vai ter índice redutor, então precisa fazer o planejamento previdenciário para ver se você vai ter realmente alguma modificação para melhor. O que acontece é que, às vezes, aquilo que você investiu acaba não te retornando. É o que acontecia com quem ia se aposentar um pouquinho abaixo por conta da idade antes da reforma. A gente fazia a simulação e mostrava para o cliente assim, você vai ter que trabalhar mais 20 anos para se aposentar com 100%. E você pode receber agora. Vai receber menos? Tudo bem, faça um pé de meia, faça uma previdência privada, se organize, né? Saiba utilizar esse dinheiro. Porque o tanto que você vai pagar para o INSS não vai te retornar. Então, não compensa você continuar trabalhando por mais 20 anos para ter um aumento, talvez, no seu benefício de 100, 200 reais. Entendeu? Doutora, parabéns pela palestra, muito boa. Uma pergunta, ainda se a pessoa comprova o tempo, o vínculo, mas nesse período a empresa, ou pública ou privada, não contribuiu, mesmo que ela diga numa certidão que, olha, prestou serviço nesse período, mas não contribuiu em determinado tempo, isso como fica? Eles ainda serão acionados a contribuir? Isso vale para o trabalhador? Como que fica essa questão? Obrigado. Olha só, quando a gente fala em contribuições inexistentes, a gente precisa avaliar se o segurado ele tem contribuição através de uma empresa, né, ele é empregado, ou se é um contribuinte individual. Quando a gente fala em contribuinte individual, ele pode indenizar aquilo que não foi pago para o INSS e é contado para fins de carência desde que tenha sido feito o primeiro pagamento em dia. Então, eu fiz o primeiro pagamento em dia, na competência certa, e depois deixei de pagar. Tá? Aí eu posso vir indenizar esse período. Ótimo. Contribuinte individual. Empresa, nós não temos nada com isso. Se ela registrou, ela precisou declarar para o INSS e o poder de fiscalização é do INSS. Ele que teria que ter feito isso. Se ela te registrou, se está na sua carteira, se você tem folha de pagamento, o INSS não pode se recusar a computar esse tempo para você. Tá?
favor, doutor. Então, eu aposentei como especial. Continuo trabalhando. Certo? Qual é o meu risco? Você aposentou porque exercia uma atividade especial. Que atividade era essa? Qual atividade? Qual o trabalho que você fazia? Manutenção? Tá. E hoje você trabalha com o quê? Hoje, continua mesmo. Então, se o INSS descobrir, ele corta o seu benefício. Não, hoje, a decisão, né, dos tribunais é no sentido de que aquele que trabalha especial e se aposenta utilizando do trabalho especial não pode continuar exercendo a mesma atividade. O senhor fez sozinho ou fez com algum advogado? Então, precisa verificar, às vezes, o senhor está pensando assim, eu aposentei com aposentadoria especial, mas o advogado, talvez, sabendo, tendo consciência de que o senhor permaneceria no trabalho, pode ter usado algum tempo do senhor comum e transformado sua aposentadoria para comum. Quando eu recebo cliente como o senhor no meu escritório, eu analiso essa possibilidade. Quando eu vejo com o meu cliente, ele foi mecânico a vida toda, ele não vai parar de ser mecânico, ele vai continuar sendo mecânico. Eu verifico isso, porque caso contrário é fraude, tá? E aí a gente não pode fazer isso nem como advogado e nem o senhor como segurado. Então, talvez, como o senhor fez através de advogado, a gente respira mais aliviado, dorme mais tranquilo hoje, porque provavelmente o advogado fez isso. Aí o senhor, por isso que o senhor está permanecendo trabalhando. Caso contrário, a própria empresa teria sido notificada, tá, da sua aposentadoria. Ela mesma teria verificado que o senhor aposentou por tempo especial e ela não poderia estar recebendo o senhor para aquela atividade. Ela teria que ter te remanejado para outra função, tá bom? Então, no caso do senhor, só pode ficar mais tranquilo. Tem uma coisa, já que entra a aposentadoria, né? Depois vem a aposentadoria, depois de 2 anos e meio. Os atrasados. O atrasado. Agora, como que fica essa negociação aí, né? Ficou atrasado, mas não recebi. Então o INPS está devendo para mim ainda. Tá. O que o senhor precisa verificar? É uma ação administrativa e judicial. Se for uma ação judicial, normalmente o juiz dá a partir da citação do INSS. Então, às vezes o senhor está imaginando, eu estou com o processo há 2 anos, mas na verdade o INSS foi citado há só 1 ano, tá? Então a gente precisa ter essa atenção. Agora não é um administrativo, eu tenho a data do requerimento, tá? Qual que é a data do requerimento? Aquela data que o advogado foi lá no INSS, no balcão do INSS e protocolou o benefício. Assim que eu dei o processo no escritório, ele protocolou? Provavelmente não. A gente tem a imagem errada de que a gente vai ir lá, dar os documentos para o advogado e ele automaticamente vai fazer o protocolo. Não é assim que funciona. A gente precisa fazer um estudo de CNIS, precisa fazer correção de documento, precisa fazer ofício, precisa fazer uma série de coisas que antecedem o nosso protocolo no INSS, tá? Então, a gente começa a trabalhar e aí o cliente tem a impressão de que meu processo começou a correr naquele momento. E não é, tá bom? Agora, se realmente da data do protocolo tem 2 anos, o senhor vai receber o atrasado com juros e correção monetária, tá? É pago pelo INSS através do PAB, tá bom? E aí o teu advogado vai acompanhar todo esse processo de cálculo, tem um processo de cálculo, o pessoal da INSS vai apresentar o cálculo, o advogado pode se manifestar a respeito se o cálculo não estiver errado. Então, é uma série de situações. Mas o INSS faz o pagamento direitinho, demora, mas paga. Então, entrou como especial, e daí caiu a comum, né? Aí ele retornou outra vez, depois de... então, o senhor está... 6 meses, veio a especial. Eu estou 6 meses aposentado. Veio a normal. Então, sabe o que o senhor faz? Pergunta para ele, né? Se for um processo judicial e não teve ainda o trânsito em julgado, ótimo, pode continuar trabalhando. Se teve o trânsito em julgado, o senhor, e é realmente a aposentadoria especial por 25 anos de efetivo trabalho na mesma função, com a mesma exposição, então,
Precisa verificar. Se for realmente especial, aí o senhor vai ter que parar de trabalhar. Agora, se for utilizado um período como especial, tá? E veio, na verdade, é que às vezes o advogado falou para o senhor assim, ó, veio comum e eu mudei, fui atrás da especial. Não é isso. Às vezes é porque o INSS não reconheceu o teu tempo especial, tá? Então eu vou brigar na justiça pelo especial, mas não é que você vai ser aposentado pela aposentadoria especial. Eu só estou brigando para o reconhecimento daquele teu tempo. Isso é muito normal quando a gente faz revisões, né? Eu tenho uma aposentadoria, mas tem um tempo especial lá que tinha que ter sido discutido no administrativo, que o INSS não reconheceu e que eu posso pedir uma perícia judicial para alterar aquilo. Aí eu vou falar para você, olha, eu estou discutindo o teu tempo especial, mas eu não vou transformar a sua aposentadoria em especial, tá? Então você precisa conversar com ele assim, ó, doutor, qual é a minha aposentadoria? Como ela chama? Ela chama aposentadoria por tempo de contribuição, mas o senhor está incluindo o meu tempo especial. Ótimo, eu posso continuar trabalhando. Agora, se ele disser, a tua aposentadoria, o nome dela é aposentadoria especial, aí o senhor não pode. Olha na sua carta de concessão de benefício. Aquela primeira cartinha que o senhor recebe, tem o nome do benefício em cima. Tá bom? Não sei se tem a ver, mas uma dúvida. Hoje a pessoa que se aposenta, ela continua na função. Empregado público, por exemplo. É compulsório a exoneração? Ele pode receber os dois benefícios ou não tem mais essa aposentadoria compulsória? Quando a gente fala de regime próprio, a gente tem que estudar aquele regime próprio específico. Agora, em regra, é possível aposentar no regime geral, continuar trabalhando no regime próprio e depois se aposentar nos dois, tá? Em regra. Mas tem regimes próprios que não aceitam. Aposentou em um, é compulsório para o outro. Regime geral só. Ela pode continuar trabalhando, tá? É regime geral, ela aposentou, pode continuar trabalhando, se não for aí o caso aí do nosso colega que é especial, tá? Em tempo comum eu posso. Vou me aposentar de novo? Não. Vou receber auxílio doença? Não. Vou aposentar por invalidez? Não. Mas eu sofri um acidente depois. Não. Você só pode receber um benefício da Previdência Social. Acumular o salário mais a aposentadoria. Pode acumular. Pode. Alguém mais? Não? Bom, pessoal, então eu quero agradecer vocês, tá? Me colocar à disposição. Peça aí, se vocês gostaram, peça aí para o Luiz, peça para os demais vereadores, para eu voltar aqui. Não preciso voltar aqui, não. Pode ser pelo Facebook, que eu também faço, a gente chama de live, né, doutor? Eu faço muita live pelo Instagram, tá? Porque o meu público, né, os meus seguidores são do Instagram. Hoje a gente tem mais de 55 mil seguidores lá no Instagram. Então a gente faz os meetings, que o doutor também participou, que é a semana toda de live. E é a semana toda falando. A semana toda não, nós fizemos meeting de mês agora, né? É o mês todo falando de direito previdenciário, de todos os benefícios, de tudo que vocês precisam saber. Ele é um pouco voltado para profissional, tá? Mas a gente fala numa linguagem simples que qualquer pessoa que assistir vai entender. E se não entender, também pode mandar perguntinha para a gente, que a gente responde. Quem quiser entrar em contato comigo, que tiver dúvida do que eu falei, pode me procurar nas redes sociais. Então, no Instagram e no Facebook, eu estou como Sacaprev, tá? No Facebook vocês também me acham por Angelita Lemes, tá bom? Quem não conseguir me achar, o Dr. Luiz já foi meu aluno, ele pode me mandar aí o contato e a dúvida de vocês. Combinado? Obrigado, então, a todos aí pela atenção, pela paciência, por estar aqui até essa hora com a gente. Obrigado, Dr. Luiz. Bom, quero agradecer, né, primeiramente aqui ao presidente da Câmara, Paulo, né, que permitiu aqui a palestra, que também apoiou esse evento, a doutora Angelita, né,
porque ela tem tanto lugar no Brasil para ir, né? Já esteve alguns dias atrás no Nordeste, foi para o Rio de Janeiro, semana vai estar no Rio de Janeiro. Então Saltinho teve a honra, né, o privilégio de tê-la aqui conosco, né? E eu fiquei muito feliz porque, apesar de ser uma cidade pequena, mas o interesse da Câmara em trazer a informação para o cidadão é uma mostra de que a Câmara está empenhada em trazer informação de qualidade, né? Não informação, qualquer informação, mas informação de qualidade. Então, agradeço muito de coração a doutora Angelita, né, por ter vindo atender esse convite, dentre inúmeros compromissos que ela tem, né? O seu esposo também que está aqui, né? O Lucas, que está acompanhando. A todos que estão aqui presentes também agradeço, e a quem nos acompanhou aí pela internet, né, pelo Facebook. Vai ficar disponível quem às vezes quiser assistir. A vantagem que é das redes sociais, que se alguém quiser voltar o vídeo em casa, pode voltar e assistir, né? E com certeza será convidado novamente aqui para estar aqui com a gente. E como eu sempre digo aqui, aquela frase costumeira, né? Uma boa semana a todos e Deus abençoe Saltinho.